Amém? Sem perca de tempo, aproveitando que os irmãos estão em pé, abra comigo a sua Bíblia, livro de Esther. Glória a Deus. Não, sonopolaça, por favor, baixa o fundo musical um pouquinho aqui no retorno, por favor. Diferente do pastor Wellington, eu não gosto muito não, fundo musical. Me distrai. Glória a Deus. Livro de Esther, capítulo de número 7. Você achou? Diga amém. O livro de Esther está antes de Jó. Tá bom? E depois de Neemias. Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e assim por diante. Você achou? Diga amém. Livro de Esther, capítulo 7, verso de número 4. Glória a Deus. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, a fim de sermos destruídos. Diga, destruído. Mortos e exterminados. Se ainda por servos e por serva nos tivessem vendido, eu teria me calado, ainda que ao adversário não se lhes importa o prejuízo que terá o rei. Pode se assentar, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Eu acho que o clima está propício para a forma que eu coloquei no meu coração o que queria pregar hoje. Então, é assim que Deus quer. A gente vai viajar um pouco na história. Esse texto que ora acabamos de ler, ele é muito forte. Gentilmente, se você pode, se você quiser, coloque a mão sobre o ombro do seu irmão, da sua irmã. Se você não conhece, pede licença e diga, permita-me. Olhe bem no fundo do olho dela, e diga, por favor, saia da prateleira. Por favor, saia da prateleira. Você pode aplaudir Jesus? A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Sim ou não? E aqui está a fala de Esther. Além de ser vendidos, o seu negociador queria destruir, matar e exterminar. Como se não bastasse, né? Queria extirpar da face da terra. Queria fazer com que o seu povo não mais existisse. Mas a fala de Esther, ela diz, se tivéssemos nos vendido como servo e serva, eu teria me calado e ficaria como está. Tudo bem. Porque é normal no meio de muita adversidade a gente optar pela escolha, pela situação menos dolorosa. É normal no meio da grande adversidade nós optarmos pela situação menos prejudicial. Talvez nessa situação a gente encontre um jeito de escapar. Talvez nessa circunstância a gente consiga uma forma de aliviar o sofrimento. Na verdade, essa a estratégia que o adversário monta para as nossas vidas às vezes. Te cercar de alguma forma com que você escolha a opção menos dolorosa, a circunstância menos prejudicial. Esther diz,
Se ele tivesse nos vendido como serva e servo, eu teria me calado, e ainda que isso para o rei custaria um prejuízo. O que Esther está dizendo na sua fala, e ela é muito estratégia na sua linguagem, é para chamar a atenção do rei, a situação em que ela estava vivendo. Quem era Esther e quem era seu povo? Israel está vivendo no cativeiro babilônico e está chegando o fim do cativeiro. Mas Esther, ela nasce na Babilônia. Ela não foi como escrava junto com os cativos, como o seu tio Mardoqueu foi. Ela nasce na Babilônia. Ela cresce numa cultura diferente, ela cresce num povo diferente, uma linguagem diferente. Mas é preciso entender que Esther, ela nasce na Babilônia, mas ela não nasce alguém esquecida. Ela nasce com uma promessa. E a promessa para a vida de Esther está no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Mardoqueu bem sabia e conhecia quem era o profeta Isaías. Então Mardoqueu, como seu tio, faz em questão de imprimir no coração de Esther que ela estava ali, mas estava debaixo de uma promessa. Eu já quero começar a profetizar esta noite. Não importa onde você nasceu, qual é a tua história, o importante é que você está debaixo de uma promessa. É preciso termos essa consciência de entendermos que Deus nos traz a um lugar e Deus não joga cartas, Deus não joga dardos e Deus não joga flechas. Deus tem um plano específico para cada uma das nossas vidas. Quando Deus nos coloca em um ambiente, Ele tem um projeto, um plano traçado, perfeito. Na nossa ótica humana, as coisas não funcionam, não vai bem, não consegue, não se encaixa. Mas na ótica divina, tudo está caminhando conforme Ele planejou. Satanás, ele quer montar um plano para fazer você optar pela opção menos dolorosa. Qual era para Esther? Ser vendida. Não aceite estar na prateleira de Satanás quando você já foi comprado pelo sangue precioso. E ele comprou você e colocou você num lugar específico. Pastor, mas o meu inimigo quer me destruir. O meu inimigo quer me ver morto. O meu inimigo quer me ver exterminado. Então eu preciso optar pela opção menos dolorosa. Ser servo. Se você tem que ser servo, você vai ser servo daquele que comprou você lá na cruz do Calvário. Então Esther está vivendo esse momento crucial da sua vida. O rei faz uma festa lá em Suzã, na capital do seu império. Ele faz uma festa de 6 meses. Ao final desses 6 meses, ele faz uma festa de 7 dias. Festa essa para o seu povo, para os seus servos, para a sua nação, para os seus amigos mais próximos. E ao final do 7º dia, ele pede para que os seus eunucos tragam a rainha Vasti para apresentar a sua beleza aos seus servos, à sua nação. Vasti, por ora, rejeita o convite do seu senhor, do seu esposo, e não aceita ir apresentar-se na festa de Xerxes ou Assuero, como você bem queira. Resultando nisso, na exclusão dela do posto de princesa, de rainha, melhor dizendo. Ela foi excluída. Passou-se o tempo, 4 anos aproximadamente. Belo dia, o rei está andando pelo palácio. O rei Assuero fez um palácio como o rei Nabucodonosor também fizera. Um palácio suspenso, pendurado por cordas especiais. Um jardim belo ao fundo da sua casa. Ele está passeando e lembrou-se do que aconteceu com Vasti, a sua antiga rainha. Então ele desejou no coração colocar alguém para assumir o posto de Vasti. Aleluia. Então ele conversa com os seus conselheiros, e os seus conselheiros então fazem uma espécie de campeonato para selecionar quem seria a mulher mais bela. Sabe o que é interessante?
que quando Vasti estava ocupando o posto de rainha mor, Esté estava vivendo neste mesmo ambiente. E Esther era a mulher mais bela daquela nação. A pergunta é, por que que Esther não ocupou o lugar de Vasti muito antes disso ter acontecido? Como eu disse no começo da minha mensagem, Deus tem tudo sob controle. Então você pode perguntar, pastor, porque ainda não alcancei o posto que Deus designou para a minha vida? Porque ainda não chegou o tempo exato, o momento ideal. A palavra e o tema da campanha é: quem já foi comprado não se vende. Satanás monta um plano para que enquanto o tempo de Deus não chega na nossa vida, a gente vai se vendendo aos poucos. E com isso, vamos perdendo a promessa que Ele tem sobre as nossas vidas. Então, Mardoqueu, o tio que cuida de Esther, o nome dela hebraico é Hadassa, Esther é o nome assírio, insere Esther nesse contexto. Só que ele diz para Esther: Esther, não fala quem é o teu povo, não fala quem é da onde é a tua província, quem é a tua nação, não diga nada. Simplesmente vai lá, se candidata e veja o que vai acontecer. Quem era Mardoqueu? Mardoqueu era um homem que veio cativo, como eu já disse. Ele é da tribo de Benjamim, da mesma tribo da onde veio Saul. Da onde veio Saul. Só que antes de que Esther assumisse esse posto de rainha, da história que eu estou contando, aconteceu algo muito importante na vida de Mardoqueu. Mardoqueu fazia parte da guarda do rei. Ele está no seu aposento e ele escuta uma conversa. 2 servos do rei tramam matar o rei Xerxes. Mardoqueu vai e conta para Esther. Esther vai e conta para o rei. O rei faz uma investigação, descobre que aquela história é real, manda matar os 2 homens. Só que Mardoqueu, ele fica esquecido. Não dá nenhuma honraria para Mardoqueu. Não dá nenhum título de reconhecimento para Mardoqueu. E como eu bem disse, Deus tem tudo sob controle. Talvez você se pergunta: pastor, eu fiz muita coisa boa, eu ajudei alguém, eu estendi a mão. Eu fiz algumas coisas que salvou a vida de alguém e ninguém fez nada. Eu fiz muita coisa. Eu quero dizer nessa noite: fica tranquilo. Tudo que faz do reino de Deus não fica esquecido. Porque Deus tem um plano para a sua vida. Não permita a opção de escolher ser vendido por parecer a menor situação, a menos dolorosa. Então, nesse interim em que o rei manda matar os 2 homens, Amã entra em cena. Quem era Amã? Amã é filho de Amedata. Quem era Amedata? Parente de Agag. Quem era Agag? Rei dos Amalequitas. Quem eram os Amalequitas? Aquele povo que Deus mandou destruir lá no deserto, Israel poupou. É meio complexo de se entender, mas olha como Deus trabalha. Deus disse para Moisés que os Amaleques seria co-rival de Israel por muitas gerações, mas chegaria o tempo que ele ia exterminar esta nação. Pastor, qual foi o tempo? O tempo chegou. Quem foi a peça-chave que Deus estava levantando para exterminar os amalequitas? Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Da tribo de Benjamim. Quem era a tribo de Benjamim? A tribo de Saul. O que fez Saul?
Quando Deus ungiu Saul, Deus disse para Samuel: fala para Saul matar, exterminar todos os amalequitas, nem gado, nem galinha, nenhuma árvore que encontrar na tribo de Amaleque, vocês vão deixar. Saul foi, matou todo mundo, exterminou todo mundo, mas o rei, ele poupou. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas era uma tribo que tinha uma linguagem sedutora tremenda, pastor Wellington. Os amalequitas, eles tinham um poder de sedução terrível. Eles chegavam no ambiente, eles governavam o ambiente com a sua falácia, com as suas lábias. Por isso que Saul poupou. Porque Agag era inteligente demais. Fez promessas para Saul, ofereceu muitas condições para Saul. Saul, com o coração envaidecido, deixou-se vender. Presta atenção, cuidado com aquilo que Deus tem te pedido para exterminar da sua vida. Muito cuidado, muito cuidado. O tempo se passou, quase 200 anos. O povo vai cativo para a Babilônia, e os amalequitas também vai, porque Nabucodonosor tomou conta de toda aquela região. Não teve nenhum rei, apenas o rei do Egito foi o único que foi poupado do poder da Babilônia. Os descendentes de Agag também vai para a Babilônia, e chegam lá, eles assumem o posto porque eles tinham um poder de oratória, de linguagem sedutora terrível. Onde eles chegavam, ele tomava conta do ambiente, do espaço, com as suas falácias. Era um povo muito ardiloso, muito inteligente. Só que Mardoqueu sabia quem era Amã. Mardoqueu conhecia a vida de Amã. Sabia de onde ele vinha, sabia quem era a sua descendência. Quando Amã foi honrado pelo rei Artaxerxes, ou Xerxes, ou Assuero, como você bem entender, todo mundo tinha que se curvar para Amã. Todo mundo tinha que reverenciar Amã. Mardoqueu era o único que não se prostrava. Mardoqueu era o único que não prestava reverências para Amã. Isso irritou o coração de Amã. Isso deixou Amã revoltado. Embora o rei reconhecia Amã como um grande aliado, como um homem inteligentíssimo demais, como um homem de grandes honrarias, certo dia, Amã vai para casa contar as glórias que ele tinha recebido do rei, o privilégio que ele tinha no palácio, as honrarias que ele recebia. Ele chega em casa, reúne os seus amigos, reúne a sua esposa e ele fala: olha, o rei me honrou grandemente, eu sou o segundo no governo, todo mundo bate continência para mim, todo mundo se prostra para mim, até a rainha Esther me convidou para uma festa que ela quer dar para o rei, mas tem uma coisa que não me agrada. O que é, Amã? Perguntou a sua esposa. O tal do Mardoqueu. Ele é o único que não se curva para mim. Isso tem mexido comigo. Nada do que o rei fez para mim. Essas são as palavras de Amã. Nada do que o rei fez para mim, nem todas as suas honrarias, não me interessa. A única coisa que me incomoda é Amã, é Mardoqueu não se curvar para mim. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, a Bíblia diz que ele ofereceu todas as glórias do mundo, sim ou não? O que Jesus não fez? Se curvar, se prostrar, se vender. Satanás tem todas as glórias que ele gostaria de ter. A única coisa que ele quer é você se dobrar para ele. Satanás tem todo o poder que ele tem, mas a única coisa que incomoda o coração dele, se é que ele tem coração,
é ver o fato de você em pé e não bater continência para ele. Você perdeu a chance de dar um glória, irmão. Parece que eu estou contando uma história mirabolante aqui. Eu estou contando algo real que acontece no mundo espiritual das nossas vidas. Tudo que o diabo quer é fazer você se curvar para ele. Todas as glórias que o diabo oferece, todas as glórias que o diabo tem, é simplesmente para atrair a sua atenção, para fazer você se curvar. Mas ele não sabe que o fato de você não se curvar, a queda dele já está determinada. Então ele chega em casa e fala para sua mulher essa situação: isso me incomoda. Qual foi o conselho de dizeres? A sua esposa para Amã: faz uma forca, já que você é queridinho do rei, tudo que você quiser o rei te dá. Se bem que só o rei pode sentenciar alguém à morte, mas se você pedir com carinho, porque eu disse que Amã fazia parte dos amalequitas. Amalequitas tinha um poder de sedução terrível, uma falácia doce, bonita. É óbvio que ele ia convencer o rei, assim como ele convenceu o rei a exterminar os judeus. Mas palavras bonitas: olha, rei, tem um povo aí que não aceita as tuas leis. Inventou uma mentira, o rei caiu. A Bíblia diz que o diabo veio para matar. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ele peca desde o princípio da criação. Qual foi o pecado que levou Eva e Adão? Qual foi a estratégia que ele usou para fazer Eva e Adão pecar? A mentira. E a mentira é bonita, a mentira é bela, a mentira é charmosa. Falar a verdade é difícil. Falar a verdade é constrangedor, pastor Wesley. Se eu falar a verdade, o que vão pensar de mim? Se eu falar a verdade, o que vão dizer de mim? Se eu falar a verdade, o que vão imaginar? Se eu falar a verdade, não vão aceitar. Se eu falar a verdade, não vão compreender. Então eu bolo uma mentira, eu traço uma mentira, porque ela é bela, ela é charmosa, ela é convincente. É tudo que o diabo quer. E quantas vezes nós vendemos a promessa de Deus sobre a nossa vida por conta de uma mentira? Você acha que Deus não sabia que Eva e Adão tinham pecado? Um dos atributos de Deus é a sua onisciência. Ele conhece todas as coisas. Ninguém pega Deus de surpresa, irmãos. Ninguém diga assim: Deus chega em si e diz: eu não sabia. Fala sério que você fez isso. Você me enganou. Deus não tem isso com ele. Ele sabe de tudo que acontece. Quando ele chega no Éden, na variação do dia, ele pergunta: Adão, onde está Adão? O que você fez, Adão? Deus está dando a chance para Adão dizer assim: Senhor, nós pecamos, perdoa-nos. Mas o que Adão faz? Joga a culpa para um, joga a culpa para outro. Olha como é linda a história que Deus trabalha. Se você parar para pensar na tua história, tem tudo sob o controle de Deus. Desde o seu nascimento, desde o seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavó. Tem tudo sob o domínio e o governo de Deus. Nada é por acaso. Pastor, mas a situação está me incomodando tanto. Fique tranquilo, o tempo de Deus está chegando. Pastor, mas eu não estou conseguindo entender. Quantas vezes eu já pensei em me vender, em ir para o mundo, em abrir mão disso. Está doendo, pastor. Parece que Deus não está vendo. Parece que Deus não está contemplando. Parece, pastor, que Deus não se importa. Amã ofereceu ao cofre do palácio de Assuero a quantia de 10.000 ciclos de prata. Convertendo para o nosso dólar hoje, dá em torno de 20 milhões de dólares. Olha para mim. O diabo investe pesado em você.
O diabo tem um preço por sua vida. Ele tem um valor específico para aplicar na sua vida. Mas o valor que ele quer aplicar na sua vida é para te destruir. É para exterminar você. É para acabar com a tua história. Mas ao exemplo de Esther, você precisa denunciar esta noite os planos de Satanás. Você está vendo o diabo fazendo muita coisa e você fica calado. Você está vendo o diabo montar um plano para destruir a tua história e você fica calado. Você aceita. Você diz: quem sou eu? Olha o preço que o judeu tinha: 20 milhões de dólares. É dinheiro ou não é, irmão? Eu só queria 1 milhão. Você imagine um governo que receberia a quantia de 20 milhões de dólares simplesmente para acabar com um povozinho qualquer, que não faz a menor diferença para ele. Ele tinha 127 nações junto com ele. Quem era o povo judeu? A minoria, pouquinho no seu governo de Suzã. Pouquinha gente. Se Satanás tem um valor absurdo pela sua vida, você imagine o céu. Eu acho que você não está me entendendo. Se Satanás tem um valor específico para investir em você, para te levar à destruição, imagine o valor que você tem no céu. A Bíblia disse: quem tocar em um deles, toca na menina dos meus olhos. Eu vou ser rápido, já estou terminando. Eu escrevi muita coisa aqui, mas não adianta porque não funciona assim. Eu vou falando que Deus, os pontos principais que Deus quer falar essa noite. Nesse tempo de Esther, quem eram seus contemporâneos? Profetas, Ageu e Zacarias. Quem era Ageu? Profetizou 4 vezes. Ouviu a voz de Deus 4 vezes só, durante 4 meses. Esse foi o seu ministério. Mas qual foi a palavra de Ageu? Esforça-te, anima-te, ó Zorobabel. Josué, põe a mão no arado. Olhe para mim, olhe nos meus olhos. Você não precisa de muitos. Você só precisa de uma palavra do céu. Você não precisa de muitas experiências mirabolantes. Você não precisa que Deus fale 500 vezes com você. Você só precisa de ouvir uma única palavra dele. Zorobabel, Josadaque e Josué regaçaram as mangas e reconstruíram Jerusalém quando estava destruída. Enquanto eles estavam construindo, Deus estava levantando Esther para trazer o povo de volta. Vocês trabalham aí, que eu trabalho aqui. Na noite em que Mardoqueu preparou a forca, em que Amã preparou a forca para Mardoqueu, sabe quem estava nascendo? Pergunta para mim. Quem, pastor? Na noite em que Amã preparou a forca para matar Mardoqueu, quem estava nascendo? Neemias. Enquanto Satanás bola um plano de morte, Deus no céu bola um plano de vida. Chega o anjo no céu, ancião de dias, está acontecendo uma reunião lá na terra. Aonde, anjo? Aonde é esta reunião? Pastor,
Mas o Senhor disse que Deus conhece todas as coisas. Por que Deus está perguntando agora? Porque a minha Bíblia diz que Deus não habita na tenda da iniquidade. Deus não habita na tenda da iniquidade. Quem estava lá? O anjo. Deus não. O anjo viu Amã bolar um plano contra Mardoqueu e a sua descendência. E o anjo corre para o céu. Então Deus do céu diz: está certo? Ele fez isso mesmo? Não tem problema. Quem está na terra agora? Um tal de Equias. Quem era Equias? Um homem de Judá que tinha uma promessa. Enquanto a mulher de Amã aconselhava ele fazer uma forca, Deus envia do céu o anjo carregado de amor à casa de um casal. Este casal se une naquela noite e nasce Neemias. Não importa qual é o plano de Satanás, Deus tem amor para fazer nascer vida. Neemias foi o último homem que Deus usou para trazer todo Israel do cativeiro. Neemias foi um governador poderoso, um homem de extrema sabedoria e inteligência. Nasceu num contexto difícil, mas nasceu debaixo de uma promessa. Você entende? Deus disse: vai na casa de Equias, desce lá. Na mesma noite em que Amã bola um plano para matar Mardoqueu, Deus tira o sono do rei. Lembra que eu falei que Amã livrou o rei da morte? Que ele não recebeu honrarias? O rei perdeu o sono. Deus disse: eu vou fazer uma coisa agora. Há uma família, você dá uma noite de amor para eles. Vão gerar um filho. Vai ser o último homem que eu vou usar para resgatar todo o meu povo do cativeiro. Lá no palácio de Suzã, tira o sono do rei e bota alguém para ler a história do palácio. Quando o eunuco abre o rolo do pergaminho das crônicas de Assuero, abre exatamente na parte em que Mardoqueu livra o rei da morte. O rei não quer mais ouvir nada. O rei diz: para por aí. E aquela noite ele perdeu o sono. Ficou andando para lá e para cá, pensando: o que eu vou fazer para esse camarada? O cara me livrou da morte, eu não vi nada para ele, está esquecido. Quem é ele? Ele é um soldado qualquer, está lá embaixo servindo, na porta do palácio, não sai de lá, nunca buscou honraria nenhuma, nunca buscou mérito, nunca cobrou isso. Precisa fazer alguma coisa. Lá vem Amã, aconselhado pela sua esposa, para pedir a morte de Mardoqueu. Aí o rei disse: quem está na minha porta? O eunuco disse: Amã é o primeiro a chegar. A Bíblia diz que por um caminho ele vem até você, mas por 7 ele fugirá. Mardoqueu, Amã chega e o eunuco chama Amã, diz: o rei está te chamando. Aí ele incha o peito, fala: agora chegou a vez. Olhe para mim. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Eu vou repetir: toda ferramenta preparada contra vós não prevalecerá. Para quem, pastor? Para quem não aceita ser vendido. Para quem não aceita ser vendido. Para quem já saiu da prateleira de Satanás. Você não é produto de feira para ficar andando de mão em mão. Eu já trabalhei com feira.
A gente compra de um, vende para outro, vende para um, vende para outro, vai passando assim, até alguém achar um preço melhor. E sabe o que é pior? O final da feira, que nós jogamos o preço lá embaixo. Você precisa sair dessa cena. Deus já te resgatou de lá, meu filho, há muito tempo. Amã chega todo contente diante do rei. É agora que eu vou colocar meu plano em ação. A minha mulher me aconselhou. Cuidado. Aí o rei, antes que Amã fala, o rei Xerxes pergunta: Amã, o que deveria fazer o rei ao homem que eu desejo honrá-lo? Interessante, pastor, que a Bíblia não esconde isso. A Bíblia diz assim, que Amã pensou consigo: quem seria este rei a não ser eu? Quem seria essa pessoa a não ser eu? Que o rei deseja honrar. Porque ontem ele me deu honrarias, me reconheceu, me exaltou perante todo mundo. A rainha me convidou para o banquete. Só pode ser eu. Aí ele pensou: ó rei, pega o anel, coloca na mão, pegue a coroa, coloque na cabeça, pegue o seu manto real, coloque sobre ele, pegue o seu cavalo real, sela ele, coloca ele em cima, pegue o brasão do rei, coloque no peito do cavalo e diz assim, e chama o seu melhor soldado. Quem? O seu melhor soldado, e diga: assim faz o homem a quem o rei deseja honrar. O rei disse: gostei disso, vai preparar o cavalo. Toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. A Bíblia diz, Leonardo, que Amã saiu entristecido da presença do rei. Ele fez tudo isso, e ele teve que dizer para todo mundo naquele dia: assim faz o rei ao homem que ele deseja honrar. Mardoqueu tomou o posto que era de Amã. Sabe o que é mais interessante? É que ele cobre a sua cabeça, vai para casa chorar as pitangas com a sua mulher. Qual foi a palavra dela agora para Amã? Aconteceu com quem? Com Mardoqueu. O homem que você odeia, já começou aí o teu declínio. A mulher que aconselhou ele a matar Mardoqueu é a própria que reconhece o declínio do marido. Por quê? Ai de quem mexer com quem Deus gosta. Por isso Satanás, ele monta um plano mirabolante, estratégico, terrível, para que você aceite ser vendido. É menos doloroso, é menos prejudicial. Eu não vou morrer mesmo, vou ficar por aqui. Deus está falando com alguém aqui? Diga amém. Quantas opções o diabo já te ofereceu? Quantas opções o diabo já te ofereceu? E você fica na seletiva: eu acho que eu vou por essa aqui, mas menos dolorosa. Eu acho que eu vou por esse caminho aqui, é menos doloroso. Ninguém está vendo mesmo, vou ficar aqui. Ninguém sabe disso mesmo, aqui. Ninguém vai ter prejuízo com isso. E com isso, a promessa de Deus sobre a sua vida se esvai. Porque eu disse no começo da minha fala, Esther, havia uma promessa sobre ela. Isaías capítulo de número 45.
Ela era órfã, não tinha pai, não tinha mãe. Mas a Bíblia diz que os reis da terra se ficar de joelho perante ela. Este rei que encantou-se com a beleza de Esther, disse para ela: o que é que você quer? É uma hipérbole, é um exagero literário. Um rei nunca faria isso. Mas ele estava tão encantado por ela, ele falou assim: pede a metade do rei que eu te dou. O que é 20 milhões para metade de um império poderosíssimo? O Espírito Santo acabou de me lembrar um texto profético aqui. A Bíblia diz: aquele que vencer, eu vou fazer com que assenta-se comigo do lado do meu Pai. Aleluia! Se Satanás tem um valor para a sua vida, não se compara ao lugar que Deus vai colocar você. Não se compara. Ele diz: aquele que perseverar até o fim, eu vou fazer com que se assente comigo no trono do meu Pai. O que você quer? Você vai se aceitar ser vendido, se vender por pouca coisa, por mixaria, por ofertas de Satanás? Pegar a promessa que Deus te deu. E a gente vê isso hoje na mídia acontecendo, né? Pessoas com talento maravilhoso fizeram história no mundo cristão, de repente se vende por balela. Jesus de Nazaré se entrega por coisinha pouca. 127 nações ao governo de um único rei. Ele oferece metade para ela. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista às ofertas de Satanás. Não se venda. Foi pago um alto preço pela sua vida. Lembra que eu disse que Amã era descendente dos amalequitas? Que Mardoqueu era descendente dos benjamitas? E que Deus havia uma promessa que ia exterminar, ia chegar a hora que ia exterminar a nação dos amalequitas? Chegou a hora. Está chegando a hora dos nossos inimigos estar debaixo dos nossos pés para sempre. E não importa quantas batalhas teremos que enfrentar, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Você precisa entender que o Senhor dos Exércitos está com você. Qual foi a mensagem central do profeta Zacarias, contemporâneo de Esther? Leonardo, o profeta Zacarias está numa visão, pastor Fabrício. Vem 3 homens na direção de Zacarias. E o anjo que está falando com Zacarias pergunta para os 3 homens: da onde vocês vêm? Eles disseram: nós viemos de rodear a terra. E o anjo pergunta ao ancião de dias, que é o Senhor, que está conversando com Zacarias: e como está a terra? Os homens disseram: a terra está tranquila e calma. Os 3 homens dizem: a terra está tranquila e calma. Aí a Bíblia diz no profeta Zacarias, que Zacarias olha para o ancião de dias e diz assim: Senhor, a terra está tranquila e calma, e o teu povo no cativeiro.
Quem aqui já teve a impressão de olhar para o mundo e ver o mundo prosperando, e ver o mundo bem, e ver as pessoas crescendo no mundo lá fora, que não temem a Deus, não amam a Deus, não honram a Deus, não respeitam a Deus, não se submetem à palavra de Deus, e você diz: Senhor, o ímpio prospera, e eu aqui, preso nessa situação. Aí a Bíblia diz para Zacarias, que o ancião de dias falou assim: Zacarias, eu estou zelando furiosamente pelo meu povo. Pode parecer para o mundo que está tudo bem, que Deus virou as costas para o mundo. Não, Nanina, não. Deus está preparando a maior de todas as batalhas contra o reino das trevas, para dar vitória ao seu povo. O seu povo vai sair ileso. Você vai sair ileso, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia! Esta foi a palavra central de Zacarias. Qual foi a segunda palavra de Zacarias para a nação de Israel? Eu vou arrancar os falsos profetas. Sabe por quê, irmãos? Porque falso profeta ama o clima do ambiente para profetizar. Falso profeta é perito para olhar um clima do ambiente, como é que está. Ele olha aquele culto fervoroso, ele fala: é aqui que eu vou chegar. Está todo mundo sensível aqui, alegre. Que eu profetizar aqui, todo mundo recebe. Jerusalém estava em restauração, em desenvolvimento. Todo mundo animado com a construção. Assim de falso profeta, Deus disse para Zacarias: vou começar a limpar essa coja. Vou falar a última vez. Não vou falar mais. Se a partir de hoje Deus não falar mais com você, você vai continuar ou você vai desistir? Se a partir de hoje Deus não levantar mais nenhum profeta para falar com você, você vai continuar até a mansão celestial ou você vai parar amanhã? Eu disse no começo da minha palavra, nós só precisamos de uma única palavra que venha de Deus. Não precisamos de mais nada. Você precisa ter consciência de que quem está falando com você é Deus. Chegou a hora de nós, como igreja, nos atentarmos para a palavra de Deus. Porque o que o diabo tem mais por aí é falsos profetas. Qual era a palavra dele? Isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. De forma que Zacarias olha para o templo em Jerusalém destruído. Zacarias disse: Senhor, nem se compara, irmã Valéria. O primeiro templo que Salomão fez, de ouro puro, ouro, desde o portão até o Santo dos Santos, pastores, era ouro puro. Toda a beleza do templo era ouro. Sabe qual foi a resposta de Deus para Zacarias e para Ageu? Olhe para este templo que está sendo construído agora, sobre Neemias, o último dos reformadores. Aliás, sobre Esdras, né? Neemias vem depois. Neemias restaura os muros. Esdras está no governo dessa situação. Olhe para essa situação. Zacarias olha na visão. Aí Deus diz assim: o que é que você vê, Zacarias? Zacarias diz: Senhor, eu vejo um templo remendado, tijolos, madeira. Olha para mim. A palavra é profética essa noite. É natural que no meio da batalha você se machuca. É natural que no meio da batalha você adquire cicatrizes. Que a partir de agora, irmã Valéria, todo mundo vai se referir a você pela sua cicatriz. Não vai ter mais a beleza de antes. Só que a beleza de antes era externa. A beleza de agora é interna. Aleluia.
Sabe o que Deus disse para Zacarias? Zacarias, a glória desse templo era o ouro, era a prata. Mas a glória deste templo agora é a minha presença dentro dele. Temos cicatrizes, temos marcas, mas carregamos a glória dentro de nós. É isso que Satanás quer da sua vida. É isso que ele quer tirar de você, a glória de Deus. Quem olha para você só lembra dos seus erros, do seu fracasso, das vezes que você caiu, das vezes que você falhou. Mas dentro de você, a glória está ardente, latejante. A presença de Deus está ardendo dentro de você. Foi o que Deus disse para Zacarias. E para terminar a minha fala, que já passou o meu tempo, até demais a hora. Coloque-se em pé, por gentileza. Como que começa a história de Esther? E do povo judeu no cativeiro. Uma grande matança, porque Amã tramou esse projeto. E como toda história daquela época, um rei dava sua palavra, não podia ser revogada. Amã estipulou uma data para destruir todos os judeus. Dia 13 do 12º mês. Seria o dia que, por ordem do rei, todos que quisessem saquear os judeus, os seus bens e matá-los todos poderiam fazer com a assinatura do rei. Eu disse para você que Deus não trabalha por acaso. Ele tem as suas peças específicas para que a sua vontade seja cumprida e estabelecida. Por isso, nesta noite, descanse o seu coração. Aleluia. Eu creio, Jesus. Você pode olhar e dizer: Deus, eu estou sozinho nessa batalha. Eu fui largado ao léu, deixado ao léu. Foi não. Deus levanta pessoas específicas para cumprir a promessa dele na sua vida. Eu creio, Jesus. Tu és fiel, Pai. Amã é enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Tempos depois, seus 10 filhos também são mortos e enforcados na mesma forca. Os 10 filhos de Amã daria continuidade à descendência dos amalequitas. A promessa de Deus se cumpriu, em que ele colocou debaixo dos pés da nação de Israel todos os adversários da nação. Se você perseverar, se você manter-se íntegro, se você manter-se firme, Deus colocará todos os seus adversários debaixo dos seus pés. Em nome de Jesus, meu Deus, eu creio. Esther assume o posto de rainha. E a ordem de Mardoqueu, ela clama para o rei, para que o rei salve o seu povo. Mardoqueu disse: se você não fizer alguma coisa, você vai perecer. Você é a casa do seu pai, mas de outra parte Deus enviará livramento e salvação. Mardoqueu era alguém que não deixava se vender, não perder a sua fé. Quantas vezes nós apoiamos a nossa esperança em algumas coisas, em algumas pessoas, e se esvai da nossa mão, se escapa da nossa mão. A gente fica a dizer: agora, Senhor, eu tinha tudo sob o controle, estava bem. Não. Se os homens falharem, se as pessoas falharem, se as circunstâncias falharem, Deus envia socorro da onde Ele bem quiser para a sua vida, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Você só não pode se desesperar. Você só não pode se deixar se perder pelas ameaças de Satanás para a sua vida, porque você tem um valor tremendo que Deus colocou sobre você.
o seu sangue precioso derramado lá no Calvário. O apóstolo Paulo Pedro escrevendo disso na sua segunda epístola: não foi com prata, não foste com ouro, não foste com nenhuma outra coisa, que vós fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus vertido lá no Calvário. Sangue imaculado comprou-nos. E quem é comprado não pode se vender. Já foi pago. Aleluia! Para terminar a minha fala, um escravo, quando recebia a carta de alforria, de compra do seu passe, para onde ele ia, ele tinha que levar a carta, papel. Ele era livre, ele tinha livre custo agora. Então ele carregava o papel carimbado no bolso. Se algum senhor de escravo tentasse pegar ele novamente, ele tinha uma carta: não posso. Aleluia! Sou livre. Glória a Deus. Aleluia! Já fui comprado. Compraram a minha dívida e me liberaram. Não posso mais ser vendido, não posso mais ser comprado, não posso ser mais tomado de uso como escravo novamente. Pastor, e se ele perdesse a carta? E se a carta se rasgasse, pastor? Ele perderia a sua liberdade. Deixa eu te perguntar essa noite: aonde está a sua carta? Aonde está a sua carta? Lembra de Neemias? Neemias, quando saiu desse governo, ele saiu debaixo de uma carta, levando uma carta na mão. Ele falou para o rei: rei, o senhor me libera, eu te libero, mas eu preciso de uma carta. Por quê, rei? Porque se alguém me parar no caminho, eu tenho a legalidade para fazer o que eu tenho que fazer. Aleluia! Aleluia! Deixa eu te perguntar essa noite, para terminar a minha fala: aonde está a carta de liberdade que Deus te deu? Aonde está a promessa que Deus deu para a sua vida? O que você fez com a promessa? Aonde você enfiou a promessa que Deus tem para a sua vida? O que você fez com a promessa que Deus fez para você? Aonde você colocou a promessa que Deus fez para você? Aonde você colocou o documento que atesta o seu valor? A Bíblia diz que nós não devemos guardar o nosso tesouro aonde a traça, o ferrugem consome, mas guardar o nosso tesouro no céu. Aleluia! Olhe para cima esta noite, olhe para o céu esta noite. O seu tesouro está lá, a sua carta está lá. Por isso não permita. O homem vem carregando a cama nas costas, e aquele dia era sábado. E os fariseus interpelam ele e disse: o que você está fazendo? Hoje é sábado. Aquele que me curou mandou carregar a cama. Aleluia! Meu Deus! Quer saber? Tu és poderoso. Quem é ele? Eu não sei quem é ele, não conheço ele, não tive experiência nenhuma com ele ainda. Simplesmente ele disse: pegue a tua cama e anda. E eu estou andando. Não importa o que vão perguntar a você, o importante é a resposta que você tem para dar esta noite. Avise a Satanás que eu ainda estou de pé. Avise a Satanás que o meu valor se excede aos mais preciosos rubis deste mundo. Avise a Satanás que o meu preço foi pago lá na cruz do Calvário. Aleluia!
Coloque a mão sobre o seu coração.